oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá a todos, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você estará assistindo este vídeo, esta palestra. Muito obrigado por você assistir. O meu nome é Mário Gabriel, sou preletor da Seichonoye, já faz quase 30 anos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante também, que é prosperidade. E eu vou utilizar esse livro aqui, Vivendo com Plena Liberdade, parte 2. Acho que daí para ver melhor, Vivendo com Plena Liberdade, parte 2, escrito pelo professor Masaharu Taniguchi, pelo mestre Masaharu Taniguchi, como nós costumamos chamar. Sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão pela primeira vez assistindo a palestra da Seichonoye. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou esse convite, ou talvez estava aí no YouTube procurando alguma coisa para assistir ligado aí à prosperidade, porque hoje o tema, mencionei, vai ser esse, prosperidade, justamente no contexto mundial onde estamos apresentando graves inconvenientes, graves problemas nesse aspecto. Atualmente, nós estamos passando por, pelo menos, aqui no Brasil, eu diria que por 3 crises, né? A crise de saúde, provocados pelo vírus, Covid-19, econômica, uma crise econômica, ou seja, isso muito foi afetado pela pandemia, e também uma crise política, que já vem já de algum tempo, mas ela se agravou, penso eu, pelos efeitos da pandemia, os pontos de vista diferentes, enfim, dos políticos, uma briga que está acontecendo, mas que não é de agora, nós sabemos, já vem há algum tempo. Muito bem, mas eu não vou falar nada sobre isso, eu não vou falar sobre saúde, simplesmente mencionei que nós estamos aqui no Brasil passando por essas 3 crises fenomênicas, neste mundo material. E será que a Seichonoye pode auxiliar? Será que o ensinamento da Seichonoye me pode auxiliar, me pode ajudar? Porque eu fui afetado por uma dessas crises, ou por todas elas. Aliás, todos nós fomos afetados por todas essas crises que eu mencionei. Política, econômica e de saúde, sanitária. Os efeitos da pandemia conseguiu atingir muitas coisas, Talvez nem todos os países foram atingidos por uma crise política, mas econômica e de saúde, globalmente, isso já é constatado, que todos os países foram atingidos pelo vírus, pelo Covid. Alguns mais, outros menos, alguns liberam informação, outros não liberam informação, mas, de forma geral, dessas mais de 190 nações que existem no mundo, praticamente todas elas tiveram um impacto considerável devido à pandemia. E as pessoas elas podem ter sido afetadas pelo vírus, e nem todos foram contagiados, graças a Deus, mas o efeito econômico, eu creio que todos, direta ou indiretamente, fomos afetados. Alguns aqui no Brasil perderam trabalho, outros viram a sua renda diminuir, redução de jornada. Alguns poucos conseguiram que os seus negócios, seus empreendimentos prosperassem, embora exista essa crise. Mas o preço das coisas, em geral, elas têm aumentado. Então, fenomenicamente, todos fomos atingidos pela pandemia, no que se refere ao sentido aí econômico da coisa, E não somente saúde física, mas também saúde psíquica. Muitas pessoas estão muito instáveis, não sabendo o que vai acontecer. Isso tudo gerado pela incerteza de futuro, perdão, pelo isolamento social. O ser humano é um ser social, então no momento que sabiamente as autoridades exigiram que a gente guardasse distanciamento e ficasse em quarentena, inevitavelmente a gente ninguém gosta, Ninguém gosta de ver
sua liberdade ou as suas coisas restringidas, mas isso por um bem maior. Então, por favor, siga sempre as orientações das nossas autoridades. E tudo isso vai passar. Sem dúvida alguma, tudo vai passar. Embora a gente falava desde o início, vai passar, logo vai passar, e já transcorreu aí 7, 8 meses, mas claro que tudo isso vai passar, muitos avanços foram feitos, né? E vamos encontrar, sem dúvida alguma, uma saída que está aí já premente, né? Em pouco tempo, vamos dizer assim, está para acontecer, ok? Pelo menos no que tange aí a saúde. Muito bem, pessoal, mas isso deixou em aberto algumas feridas, né, que já existiam, políticas econômicas, políticas governamentais, ideologias, e nós estamos vivendo por essa crise, né? Eu não vou me enfatizar tanto assim no lado negativo da coisa, mas somente para a gente analisar e o que está acontecendo, mas aprendemos na Seitonoye que toda crise é uma grande oportunidade para que algo novo surja, uma inovação, uma transformação, uma melhora da condição de vida humana, da qualidade de vida, aí no sentido amplo da palavra, tá? Qualidade de vida envolve vários fatores, e que envolve também aí a qualidade de vida psíquica, emocional, acesso aquilo que é básico, enfim, vários fatores que fazem parte daquilo que compõe a qualidade de vida. Mas a crise, ela tem esse aspecto, né? Quantas crises você já passou? Quantas vezes você se viu envolto numa situação, num dilema, algo que você não sabia como solucionar e isso te afetou consideravelmente? Que não foi por 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um par de dias, que afetou. Então, individualmente, nós vivemos, ao longo da vida, diversos tipos de crises. Uns conseguem driblar a situação, outros conseguem, com equilíbrio mental, superar aquela situação, e outros, muitas vezes, são afetados por essa crise a vida inteira. Mas a crise, ela, em suma, em si, ela, como eu falei, é uma grande oportunidade para uma mudança, para uma transformação na nossa vida. A sociedade, a humanidade como um todo, passou também por diversas crises. Imagina só, se a comida fosse direto para sua boca, imagina só se você não tivesse, né, a necessidade de trabalhar ou de fazer algumas coisas, imagina só se tudo fosse em harmonia, né, no convívio com as pessoas, talvez a gente estaria vivendo ainda hoje nas cavernas, porque não houve, né, não haveria nenhuma necessidade de uma inovação, de uma transformação, de uma mudança, de uma busca de uma condição melhor para o ser humano, enfim. Mas devido a diversas crises que a humanidade passou ao longo da sua existência, desde que se tem conhecimento, houve todas essas transformações. E a cada descoberta significativa aparece posteriormente uma nova ideia, uma nova descoberta ou um novo problema, né? Quando tudo é muito calmo, um novo problema que leva as pessoas a pensar, a estudar, a fazer essa análise geral e a criar algo novo, um plano novo para sair daquela situação de negativa que se encontra. Então, por mais que a crise ela tenha um aspecto negativo, se mostre como algo negativo, no fundo, quando há essa transformação, essa mudança, ela não é de todo assim tão negativa assim, porque quando se sana, quando se cura, quando se muda de fato, quando se há uma transformação verdadeira, há um ganho, há um crescimento muito significativo na nossa forma de vida, na nossa conscientização. Pois bem, mas nós vamos falar de espiritualidade. Nós vamos falar do ponto de vista da espiritualidade. Nós vamos falar sobre o ponto de vista do ensinamento da Seitonoye. E vamos falar sobre um desses aspectos que hoje nós falamos que estamos numa crise, né? Uma recessão, uma crise mundial, que é o aspecto econômico. Prosperar. Quando falamos em prosperar, rapidamente a ideia vai em dinheiro, né? Em recurso financeiro, em bens materiais. E aquilo que é material, ele tem uma existência sólida, elas têm
na realidade, ela tem essa existência sólida porque antecedeu a essa existência uma ideia mental. Né? Eu moro aqui bem na rota dos aviões, aqui perto do aeroporto de Congonhas. Não sei se vocês estão ouvindo, né? Eu coloquei aqui o microfone que talvez melhore no áudio, mas se tem algum barulho, vocês me desculpem, tá? Porque aqui, talvez dentro de pouco já vai passar o carro, né, o caminhão do gás, o cara vendendo frutas, eu moro num prédio, talvez você escute o vizinho, a música, né? Mas eu peço desculpa e espero que vocês compreendam tudo isso porque eu estou gravando na minha casa, né? Eu estou gravando aqui na minha casa. Então sejam todos bem-vindos ao meu lar. Optei por não ir no estúdio da Sechonoye devido a aproveitamento de tempo, mas eu tenho certeza que vai sair tudo direitinho, assim como saiu no vídeo anterior. Então nós vamos falar, como eu mencionei, nesse aspecto, pelo ponto de vista da espiritualidade, do ensinamento da Sechonoye, nós vamos falar sobre prosperidade e que muitas vezes as pessoas pensam em prosperidade, já pensam diretamente em quanto elas vão ganhar. Né? Os especialistas em carreira profissional, aqueles que ensinam como você fazer uma entrevista de emprego, ir para uma entrevista de emprego, fazer o seu currículo pessoal, diz que lamentavelmente muitas pessoas, antes de querer saber o que elas têm que desempenhar nesse novo trabalho que elas estão se postulando, elas vão perguntar qual é o meu salário, né? Quanto que eu vou ganhar, e nem tanto o que eu tenho que fazer. E pelo salário, pelo valor que salário, eles se motivam por isso. Mas será que o valor financeiro é um fator motivacional? Ele é um fator motivacional, mas vocês vão perceber pelo estudo que ele não é o principal e que financeiramente o que vai acontecer vai ser consequência, vai ser um efeito colateral de uma forma de vida, de uma nova forma de vida talvez para muitos. Então gostaria que você prestasse bastante atenção, porque pode ser que seja algo bastante novo para você, ou você já tenha ouvido falar sobre isso e vai refrescar aí a sua memória, ou vai te dar um melhor esclarecimento. No final, nós vamos fazer uma prática recitativa, que é a prática recitativa Reino de Deus de Infinita Provisão, então fique muito atento para isso. Né? Diz assim na página 59 do livro Vivendo com Plena Liberdade, parte 2, subtítulo para você prosperar, diz assim: se você pensa que a riqueza provém da inteligência e das habilidades humanas, eu lhe diria que uma prosperidade temporária talvez possa ser conseguida agindo-se com astúcia e espírito interesseiro. Mas a prosperidade eterna é difícil de ser conquistada por esses expedientes. Então, a prosperidade que é eterna, que é duradoura, aquele sentimento de certeza, de segurança, de equilíbrio econômico, né, de embora, olha, está acontecendo tal coisa nesse aspecto negativo, mas aquela prosperidade que você tem plena certeza, e não é uma certeza teórica, mas isso te dá convicção ao ponto que você não se afeta para as situações externas. Ela não vem da astúcia humana ou do espírito interesseiro. Pelo contrário, essa prosperidade que é eterna, que é segura, que não se esgota, é a prosperidade que existe no reino de Deus, ou a prosperidade de Deus, a provisão infinita de Deus. Deus reconhece o homem, Deus reconhece você como filho de Deus e te ama, e o ama. Por isso, se você tiver sentimento de amor com as pessoas, procurar saber o que a maioria dos homens busca e desejar contribuir para a felicidade deles, oferecendo-lhes o que os faça felizes a eles, né? Esse sentimento de amor entrará em sintonia com o amor de Deus. Possibilitará a você captar a sabedoria de Deus e fará com que você produza ou revenda artigos que tornarão as pessoas realmente felizes, ou que sirva de intermediário de atividades que as tornem felizes. Assim, você receberá a bênção de Deus e a prosperidade virá
espontaneamente. Eu achei genial, fantástico esse trecho escrito pelo professor Masaharu Taniguchi, né? Como mencionei no início, é o iniciador, o fundador da Seichonoye, que nós denominamos como mestre. Porque o que ele quer dizer aqui? Em resumo, ele quer dizer assim: aquela prosperidade ou aquelas pessoas que seguiam somente pela inteligência cerebral, pelo seu conhecimento, pela sua expertise, pela sua astúcia, né? Em espanhol é audácia, né? Eu moro no Brasil já há mais de 30 anos, sou uruguaio, e às vezes misturo o espanhol. A sua astúcia, esse tipo de inteligência, esse tipo de perspicácia humana, ela pode até atrair a prosperidade, mas não é aquela prosperidade duradoura, é aquela prosperidade que você sempre fica atento, aquela prosperidade que às vezes gera medo, incerteza, aquela prosperidade que te dá aquele frio na barriga terrível. Será que eu vou conseguir manter os meus negócios em alta? Será que eu vou conseguir me manter empregado? Será que não vai acontecer nada, meu Deus? E aí você constantemente está tenso, pensando e suando frio, né? Ainda mais numa época assim como essa que estamos vivendo aqui. Aqui o mestre fala assim, mas na realidade a verdadeira prosperidade não é nada disso, porque a verdadeira prosperidade ela vem do amor de Deus. E você, filho de Deus, ou seja, sendo filho de Deus, você é dotado do mesmo DNA, né? A mesma condição de Deus, a mesma força criadora de Deus, você também detém. Existe também em você. Então, se Deus também te ama, e Deus tem esse dom de amar, e não é um amor condicional, não é um amor tendencioso, é um amor imparcial, né? Você também é dotado desse amor. Então, quando você coloca a carroça na frente dos bois, ou seja, trabalhando ou querendo simplesmente satisfazer interesses pessoais, e nem tanto se você está beneficiando, levando felicidade aos outros, aí você está colocando a carroça na frente dos bois, porque a sua vida, o objetivo da sua vida é tornar o outro feliz, tornar a vida do outro mais fácil de ser vivida, a vida do outro mais agradável, provocar benefícios, e isso não é somente em questões laborais, em tudo da sua vida é assim. Então esse conviver em harmonia, esse conviver em harmonia dentro do seu trabalho, no ambiente de trabalho, esse espírito com que você se dedica no seu trabalho, nas suas ações do seu cotidiano, é que vai determinar o sucesso ou o insucesso, é que vai determinar você se deixar influenciar pelos fatores positivos, né, ou fatores negativos, é que vai determinar você não se deixar influenciar por esses fatores negativos, embora a grande maioria das pessoas talvez possam estar influenciadas por esses fatores negativos, falando somente em tristeza, falando somente em pessimismo e olhando para o futuro com muita desesperança, né? Nem se existe essa palavra desesperança, mas com falta de esperança, você me entendeu, né? Então, quando o ser humano ele não se deixa influenciar, porque ele vive em outro mundo, ele vive com outra crença, ou seja, ele trabalha pautado no sentimento de servir ao outro e fazer com que a vida do outro seja mais placenteira, fazer com que o outro, na realidade, encontre, sane as suas dores, solucione os seus problemas. Ele está trabalhando, está pensando, olha, como é que eu posso fabricar esse produto aqui, mas de forma que o cliente, o consumidor, a comunidade aqui, ele encontre um ganho melhor, porque ela está enfrentando um problema que não está encontrado, uma garrafa como essa aqui, vamos imaginar, e que isso seja bastante útil, isso é muito importante, né? Uma garrafa é um exemplo, tá? É um exemplo. Mas se ela tem uma melhora, e essa melhora, eu inovei esse produto porque vai melhorar a vida do outro, vai fazer com que o outro seja mais feliz, vai fazer com que o outro ele consiga melhorar as suas condições, aquilo que ele está necessitando. E eu tive essa ideia e vou implantar. Claro que como consequência disso há uma recompensa financeira, inevitavelmente. Mas se você faz, não, eu tenho que pensar como melhorar essa garrafa aqui, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou lançar esse produto no mercado porque eu quero prosperar e é isso que me interessa simplesmente. Talvez a ideia que você tenha de inovação, se é que você vai ter uma ideia de inovação, porque quando o pensamento essa ideia de inovação, elas não vêm, né? Ou se vêm, muitas vezes são erradas, né? Porque são frutos
da sua própria crença, do seu próprio intelecto, daquilo que você acha que é bom, porque ela partiu somente com o propósito de encher o bolso, de sanar uma necessidade que você tem e não tanto do outro. Okay? Além do mais de outras variantes aí que contribuem para que a coisa não dê certa, como o sentimento de que eu preciso, se eu penso que eu preciso, que eu necessito muito disso, é pelo fato de que eu reconheço que eu não tenho. Né? Ou seja, eu tenho que prosperar porque eu não tenho dinheiro, eu tenho que prosperar porque eu preciso de tal coisa e essa coisa eu não tenho, me custa muito. Né? E às vezes, e aí outras tantas coisas, como o sentimento de que eu sou pobre, que a coisa é muito difícil, que a vida é muito difícil, que eu nasci num lar pobre, tudo com muita dificuldade. Às vezes pessoas que alimentaram também muita tristeza e muito questionamento, muita ressentimento pelas condições ao redor, pela educação que tiveram dos seus pais, pela falta de que aquele bem financeiro ocasionou tanto na sua vida, por talvez muitas vezes ter sido ridicularizado pelos outros colegas, pelos outros amiguinhos ou colegas na escola, porque eu não tinha o básico ou eu não tinha aquilo que os outros tinham. Então, são muitas variantes que muitas vezes cooperam ou ajudam para que a pessoa queira prosperar sim, mas com sentimentos totalmente opostos àquilo que é a prosperidade. Então, a prosperidade é a manifestação do amor do outro. Ser próspero é quanto você torna o outro feliz através daquilo que você faz em casa, com os colegas, na escola, no colégio, na faculdade e no trabalho. Existe uma ideia muito equivocada do trabalho que se pensa assim, eu preciso trabalhar porque preciso ganhar dinheiro. E é através do trabalho que eu me sustento, que pago o aluguel, que eu compro minha casa, que eu compro meu carro, que eu levo comida para o meu lar, que eu consigo dar aquilo que é mínimo para a minha família. Então eu vou trabalhar porque é daí que é a fonte do recurso, é aí que eu extraio dinheiro. Ok, vamos dizer que aquilo que você oferece, né, você está trabalhando, você tem todo o direito, você tem por direito, né, receber uma recompensa, né, por isso. Não é assim que se trata, né, não é uma recompensa, mas é um contrato que se faz. Né, você faz tal coisa e a empresa ele te oferece tal coisa de benefícios. Né, e aí entra o salário e entra outros benefícios. Né. Mas o detalhe que eu quero falar assim, que é a sua postura que vai determinar o teu crescimento ou não crescimento. É a tua postura mental, é a tua forma de você trabalhar que vai atrair a prosperidade e atrair no sentido figurativo, porque na realidade vai manifestar a prosperidade mais ou menos. Que vai fazer com que esse negócio prospere ou que não prospere, que fique estagnado ou até que ocorra com um retrocesso. Quantos negócios fecharam nessa época de crise? E quando ocorre a crise, fica muito mais evidente os erros daquele empreendimento. Os procedimentos equivocados que já se tornaram um vício na vida das pessoas e se tornaram um vício dentro daquele empreendimento. Então, quando surge uma crise e pega as pessoas mal paradas, mal posicionadas, com várias situações que têm que ser corrigidas internamente naquela empresa ou no aspecto individual, aí a dor é maior, porque você não somente vai ter que sanar os problemas ou ficar atento àquela crise, mas você já está com débito aí. Você já está aí, ia falar devendo do mercado, não, mas você já está aí com vários hábitos equivocados. E aí a coisa fica mais complicada, né? É muito mais tranquilo para aqueles que estão trabalhando corretamente, para aqueles que estão em harmonia mental, para aqueles que têm serenidade, enfrentar uma crise. Mas eu não tenho nada disso, e agora como é que eu faço? Bom, aí você vai ter que procurar esse equilíbrio mental. E quando falamos equilíbrio mental, você vai encontrá-lo, sem dúvida alguma, com muito mais assertividade em Deus. Em Deus. Então, a procura por Deus, esse link que vai te levar a Deus, é a oração, é a meditação. Vamos lá, vamos ver o que eu estava lendo aqui. Estou na página 60, tá, pessoal? Aquele que pratica constantemente a meditação Shinsokan e é orientado pela sabedoria de Deus, percebe prontamente a mudança da demanda do mercado, produz e leva para o consumidor o que realmente ele necessita para viver uma vida feliz. E por isso nunca conhece a depressão econômica.
Nunca conhece. Então, aquele que pratica constantemente a meditação Shinsokan é orientado por a sabedoria de Deus. Então, a prática, a ação de meditar, a ação de orar, é como se você clicasse nesse link que te leva a Deus. Mas não é algo que está fora de você, mas sim aquele Deus interno, que está dentro de todas as pessoas. Por isso que quando você expressa amor para o próximo sente e recebe esse amor com muita gratidão. E esse amor pode se expressar através da fabricação de um produto, porque nesse produto carrega o sentimento de beneficiar o outro, beneficiar você, beneficiar as pessoas. Ele está em sintonia com Deus, porque aí está a vontade de Deus. E a meditação é uma ferramenta, um expediente de salvação que te conecta com Deus. Porque talvez conscientemente você não consiga, talvez devido a tantos conflitos e influências externas, é muito difícil se manter 24 horas conectado por Deus. Por isso que a meditação é uma ferramenta essencial, é uma ferramenta que te dá essa condição, muito mais do que você não ter ou não procurar esse contato, esse ficar em silêncio, essa repetição das palavras da meditação, esse mergulhar dentro de você mesmo, de você destinar parte do seu dia, um tempo dentro do seu dia para conversar com Deus. Então, na meditação Shinsokan você reconhece Deus, é uma prática contemplativa. Eu não vou falar sobre a meditação Shinsokan. Se você não conhece, se você não sabe como praticar, procura vídeos que falem sobre isso, mas sobretudo procura a leitura. Você tem que conhecer, tem que saber os seus fundamentos, os seus princípios, o porquê que é bom, porquê que nós aconselhamos a prática todos os dias da meditação Shinsokan. Isso você pode aceder através da livraria virtual. Aos poucos nós estamos voltando a funcionar presencialmente, não em todos os lugares, tá? Mas você pode facilmente entrar no site sni.org.br/livraria virtual e automaticamente você vai cair lá na livraria virtual e você pode adquirir todos os livros que você quiser. E eu recomendo que, se você não sabe, né, como meditar, se você quer conhecer mais sobre os benefícios da meditação, você adquira, compre alguns livros que falem sobre isso. Explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan é um excelente livro. Meditação Shinsokan é maravilhosa, é um outro excelente livro. O libreto Shinsokan, que é um livrinho pequenininho que ele fala exclusivamente da postura, de como que você faz, as palavras para repetir, enfim, para mentalizar, para contemplar. Libreto Shinsokan. A Verdade da Vida, volume 8, que faz parte da coleção de 40 volumes, tem muita literatura que fala da meditação, e tem outras tantas literaturas dentro da Seichonoye que fala diretamente sobre a meditação Shinsokan. Muito bem. Quando você, abençoado por Deus e sob orientação da sabedoria de Deus, pensar em tornar feliz a humanidade e começar a agir para fornecer algo que contribua para a felicidade do maior número possível de pessoas, você avançará aceleradamente pela estrada da prosperidade e felicidade. Olha que bacana aqui. Você passará a constatar com alegria todos os dias a prosperidade do seu trabalho. Mesmo que o mundo venha a sofrer depressão econômica, seu empreendimento jamais sofrerá dificuldade. Uau, que fantástico isso aqui! Então, se até agora a tua forma de trabalho, você percebe aqui que ele está muitas vezes numa linguagem relacionada ao proprietário, ao empreendedor. Embora você pode ser um empreendedor, né, que a gente chama de intraempreendedor, trabalhando dentro de uma empresa. Mas entenda na condição que você se encontra, porque a verdade ela é única. Essa relação de prosperidade, de oferecer felicidade, dar amor para as pessoas, não é somente para o dono de uma empresa, para o dono do comércio, né? Não é somente para eles, para o dono da padaria, é para o empregado também, é para aquela pessoa que talvez no momento não está trabalhando, para todas as pessoas que se dedicam naquilo que faz, no seu dia a dia, no trabalho, fora do trabalho, ou seja, a toda hora, vivendo pautado com o sentimento de ajudar o outro, de fazer com que o outro seja feliz.
naturalmente ele vai também estar em sintonia com Deus, e a prosperidade ela vai se manifestar independente da condição. Então aqui ele fala, mesmo que o mundo venha a sofrer depressão econômica, seu empreendimento jamais sofrerá essa depressão, porque você não vai estar em sintonia com essa depressão. Você vai estar em sintonia no mundo de Deus, que é um mundo de provisão infinita, que não é influenciado ou atingido por uma pandemia, que não é influenciado por políticas econômicas. Não tem nada disso, porque no mundo de Deus, primeiro de tudo, que no mundo de Deus não há algo material. A provisão aqui, ela é infinita em forma de ideia, de possibilidade. Ideias que transformem, que melhorem a vida dos outros. Não ideias que somente transformem, melhorem a vida de uma única pessoa. Ideias que transformam a vida de todos. Por quê de todos? Porque a minha vida não é diferente da sua vida. Nós fazemos parte de uma única vida. De um único ser chamado vida no sentido amplo ou com V maiúscula, né? Com palavra com V maiúscula. É uma única vida. Então aquilo que eu faço vai se manifestar nessa vida. Porque tudo aquilo que eu reconheço, mesmo que você pense que o outro é o culpado, o outro é ruim, o outro é mau, o outro me prejudicou, o outro fez tal coisa na minha vida, e por isso que eu estou nessa condição, e esse outro pode ser muitas pessoas, né? O outro faz parte da sua vida. E há um detalhe aí fundamental. No ambiente fenomênico se manifesta aquilo que você reconhece. Então, você tem que mudar. Enquanto você estiver culpando o outro, ou culpando a si mesmo, reconhecendo somente os pontos falhos, e pensando, nossa, como eu sou ruim, como onde eu fui falhar, e eu não presto, não tenho capacidade, não vou mudar a minha condição. E eu gostaria que você entendesse o seguinte, também. Capacidade é uma coisa, conhecimento é outra. Então, quando nós falamos de que você tem capacidade infinita, nós estamos falando que você sabe tudo. Por quê? Para saber, você precisa conhecer. Muitas vezes você precisa estudar, você tem que perguntar, você tem que passar por essa experiência para saber como se fazem as coisas. Capacidade é algo que você tem de sobra, e capacidade é algo que ninguém pode te tirar. Conhecer todos os mecanismos de todas as coisas, de todas as ciências, provavelmente não há um ser humano que saiba intelectualmente como as coisas funcionam. Mas quando elas estão alinhadas com Deus, quando elas clicaram nesse link que direciona para Deus, Deus vai te proporcionar uma sabedoria muito maior do que inteligência. Então inteligência não é sabedoria. Eu me lembro que quando eu ia na escola, o sistema educacional, naquela época no Uruguai, era muito pautado na ideia, bom, eu não sei se era o sistema educacional, era a ideia dos professores, tá? Mas que pessoas inteligentes já estavam aí meio que garantidos que teriam muito sucesso na vida. Será que é assim? Né? Você acha que é assim? Que somente os inteligentes serão bem-sucedidos? E aqueles que talvez, por N questões, por falta de interesse principalmente, não se consideram ou não manifestam essa inteligência. Capacidade todos têm, mas por diversas circunstâncias da vida, a criança, o adolescente não tem interesse no estudo. Aí uma outra questão que tem que ser sanada, que tem que ser solucionada, porque o natural que todo ser humano, e ainda mais nessa etapa inicial da vida, o interesse em aprender, o deslumbrar-se com coisas novas, ele está à flor da pele. Então, quando isso não acontece, algo errado está acontecendo, que pode ser influência de muitas coisas também, tá? Aí você vai procurar esse conhecimento na pedagogia da Sechonoye. Mas se alguma vez você foi educado ou alguém falou isso para você, isso ficou registrado na sua mente, que somente os inteligentes venceriam na vida e que eu não sou inteligente porque olha as minhas notas, né? Já é muito provado que as notas são falhas, né? Que aquilo não demonstra a sua inteligência. É um sistema de avaliação. E esse sistema de avaliação não é perfeito de forma alguma.
Mas se alguma vez você pensou que você não seria bem-sucedido porque na família onde você nasceu, ou porque as notas que você tirou na escola, ou porque você nunca teve interesse, isso não tem nada a ver com capacidade. Tem a ver com foco no estudo. Tem a ver com interesse, mas não com capacidade. Capacidade você tem, capacidade todos têm. Para assimilar conhecimento, extrair conhecimento. A ideia, assim, quando nós falamos da educação, é extrair, não é você colocar conhecimento que fará você uma pessoa inteligente, mas raciocinar, pensar, ou seja, aquele conhecimento que vem de dentro para fora. Claro, tudo isso tem que ser estimulado com conhecimento também que vem de fora. Muito bem, mas se você foi educado dessa forma e você se conscientizou que você não tem capacidade, que dificilmente você prosperará na vida porque você não é inteligente, grande engano. As pessoas te enganaram a vida inteira. Você se deixou enganar a vida inteira por essas ideias falsas. Mas o que eu faço agora? Perdi meu tempo, porque já tenho 49 anos de idade, como eu, né? Porque já estou com mais de 49 anos de idade. E o tempo passou. A vida, ela é infinita. A provisão, ela é infinita. E você pode mudar a sua condição em qualquer momento. Mas quando falamos de prosperidade, não estamos falando de quantidade de grana, de dinheiro, de money. Estamos falando de ter aquilo que é necessário no momento certo, no momento oportuno. De você viver economicamente seguro. Por que não? Se você merece. Você é filho de Deus. Você merece prosperar. Eu falei há pouco tempo sobre a meditação Shinsokan. Se está difícil perceber, sentir, olha, eu acho que esse negócio é legal, mas a minha mente é invadida direto por pensamentos contrários, então quer dizer que na realidade eu não me conscientizei ainda. O que eu penso demais, que eu castigo demais o outro, que eu aponto o outro, eu não me conscientizei ainda. Tudo é da minha responsabilidade. Aí, meu amigo, você tem que mergulhar na prática, na oração, na meditação Shinsokan. No final, nós vamos fazer, como eu falei, a prática recitativa Reino de Deus de infinita provisão. Então, fique bem atento. E se você, neste momento, não consegue lá estar repetindo em voz audível, em voz alta, assista, você vai participar, ainda que mentalizando, mas depois, quando você puder, você faz a prática assim como deve ser feito. Tá? Você procura de novo esse vídeo, você vai procurar saber como é que se faz essa prática, porque ela é muito importante. Okay? Ainda mais importante é a meditação Shinsokan. Coloque na balança o que vale mais a pena. A minha felicidade, a minha prosperidade, a minha saúde, ou a minha preguiça, dormir até mais tarde. Continuar com esse questionamento mental, esse espírito crítico, esse espírito que aponta o defeito das demais pessoas. O que vale mais a pena? O que mais te dá mais a sensação de paz, de tranquilidade, de equilíbrio? Claro que é o lado da imagem verdadeira, da sua natureza divina, da prosperidade no sentido amplo da palavra, e não nesse espírito crítico, nesse espírito rebelde. Ok? Vamos lá. Durante o processo de concretização do seu ideal, não tema a crítica de outras pessoas. Deve avançar com coragem em direção ao seu ideal, baseando-se no juízo de Deus, de que Deus faz de você. Baseando-se no juízo que Deus faz de você. Então pense, o que Deus faria agora? Será que Deus me apoiaria? E aí na meditação Shinsokan, entregue isso a Deus. Entregue essa questão, esse questionamento a Deus. Deus, o que eu devo fazer? Qual é a sua vontade? E agradecer pelo fato de que Deus, a ideia já te deu. Não quer dizer que Deus vai te dar uma ideia, a ideia já existe. E você vai captar a ideia que já existe no mundo de Deus. Porque tudo ele já criou e tudo ele é perfeito. E quando eu falo assim, desse jeito, não pense num Deus personificado, num Deus como um ser. É a vida de Deus. É a vida que já existe dentro de você. Então você precisa se tornar, você precisa direcionar, perdão, essa antena que vai sintonizar com a sabedoria de Deus, com o amor de Deus. E aí você terá infinitas ideias que vão te levar ao sucesso também neste plano material. Mas nunca faça com que o sucesso ou insucesso governe essa vida. Não seja você que corre atrás do dinheiro. É o dinheiro que corre atrás de você. Não pense que
o ser humano grandioso é aquele que é muito bem sucedido economicamente. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O dinheiro como fonte de riqueza, ele precisa ser vivificado e tem que tornar feliz o outro. Então, por mais que você prospere, mas se isso não torna feliz as pessoas, se esse recurso não ajuda a tornar feliz as outras pessoas, essa prosperidade não é verdadeira prosperidade. Ela está disfarçada de prosperidade, mas ela não é a verdadeira prosperidade. Vamos aqui. Deus dá a cada pessoa o tema de estudo cuja grau de dificuldade seja adequado ao grau de desenvolvimento do seu espírito e da sua capacidade. Quando você está por concluir a lição de um determinado nível, ele lhe apresentará a lição de um nível seguinte. Nossa, meu Deus, mas parece que tem mais dificuldade. Olha, eu estou no 9º ano, agora eu passei minha filha passou pro ensino médio, né? 1º ano de ensino médio. Será que vai ser igual ao 9º ano? Não, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas não se apegue à dificuldade como algo triste, né? Como algo, como uma carga, como um castigo. Não! E não é que Deus vai te dar mais e mais e mais problemas. Esses problemas muitas vezes eles nem se manifestam porque você já está tão capacitado em que você sabe lidar com qualquer situação. E às vezes eles nem aparecem porque você não está vibrando o problema. Você não está pensando no problema, você não está temendo a falta de algum recurso. E aí, claro que não aparece. Mas a vida ela sempre vai te dar oportunidades para que você vá galgando novas condições de crescimento, de nível espiritual, de desenvolvimento espiritual, de progresso espiritual, de progredir espiritualmente. E uma das formas, quando a pessoa não está 100% em sintonia com Deus, às vezes acontecem esses problemas. E quem fica patinando é aquele que fica com a cabeça no problema e não procura a solução desse problema. Essas pessoas ficam patinando no problema e às vezes atraindo outros e outros problemas. Aqui. É assim que se consegue o progresso. Se na época em que você estivesse por concluir um nível, lhe fosse dado um teste de lição do nível anterior, você teria facilidade em resolvê-lo, mas não sentiria interesse nem obteria progresso. Pois ele não exigiria esforço. É no fato de perante a dificuldade esforçar-se e vencer essa dificuldade que se encontra o grande atrativo, sentindo-se o progresso espiritual e a razão de viver. Eu vou concluir aqui essa parte. Nós vamos dentro de pouco iniciar a oração. E tem o autor, que eu anotei o nome aqui, porque eu achei bem interessante o que ele falou, mas não é da Seitolen, chama Mark Twain. Mark Twain, nem sei se estou pronunciando corretamente. Ele fala assim, nós temos 2 dias decisivos na nossa vida. E um deles, o primeiro dia decisivo na sua vida é o dia do seu nascimento. Que aparentemente foi involuntário, né? Foi papai e mamãe, aí essa relação dos dois que deu fruto a esse ser maravilhoso que é você. E você pode falar, mas eu não pedi para nascer. Mas é outra questão que eu te garanto que não é bem assim, tá? Mas o segundo dia decisivo na nossa vida é quando você encontra uma razão de viver. Você descobre a razão de viver, o teu propósito de vida. É um dia muito importante, porque daí em diante vai se transformar a sua vida. Ore mais, pratique mais caso você ainda não tenha encontrado essa razão de viver. Porque todos nós temos um motivo de vida. Todos nós temos uma missão de vida. Todos nós temos um propósito de vida. Todos nós temos um porquê de estar aqui, o porquê que eu nasci nessa vida. E não é para fazer turismo, não. É para ser feliz, fazer feliz as demais pessoas. O caminho que você vai trilhar, o como você vai fazer isso, vai ser muito peculiar ao seu jeito, o teu dom especial. Então, por isso que cada um temos caminhos diferentes, mas que são muito similares, né? Muito similares. E às vezes nós trilhamos caminhos juntos também, mas o propósito, o ponto final é esse. Ser feliz e ao mesmo tempo fazer feliz as pessoas. Esse é o nosso grande propósito de vida, esse é o nosso grande motivo de vida. Então descubra qual é a sua missão, quais são as suas metas, né? O porquê que você está aqui.
Nunca é tarde, pelo contrário, sempre há possibilidade para isso. Claro que tem muitas pessoas que chegam no final da jornada e ainda não encontraram o porquê que nasceram nessa vida. Que não seja você essa pessoa. E como que eu posso fazer isso? Meditando, orando, praticando o ensinamento da Seichonoye. Eu vou convidar você a que você, caso não tenha, adquira, por exemplo, os preceitos. Preceitos 2021, não sei se dá para enxergar muito bem aí, Preceitos de Luz 2021, é uma forma maravilhosa de fazer, de divulgar, esse amor que eu falei, é um amor que se esforça, ou que cria formas de poder aliviar e sanar a dor dos outros, como eu mencionei anteriormente. E divulgando o ensinamento da Seichonoye é uma das formas, ok? E uma das formas é através dos preceitos, né? Onde você deixa pendurado na parede da sua casa, onde um colega, eu e minha esposa, geralmente final de ano, damos preceitos de presente para alguns familiares, porque eles vão pendurar na parede da sua casa e eles vão estar vendo todas as vezes essas palavras. Infinitas possibilidades, abre-se a partir de um modo de vida positivo e alegre. Isso aqui está no dia 4. Okay? Todo ano tem um preceito novo. Pessoal, fique bem atento à oração que vem a seguir. Muito obrigado. E eu quero mostrar para vocês o preceito de luz, que eu não sei se é de conhecimento de vocês, que já tem Palavras de Luz 2021, preceitos diários. Eu procuro, né, todo ano com a minha esposa, presentear com os familiares com esses preceitos, né? Por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos, sabemos que as pessoas vão deixar pendurada na parede e os membros da família ou quem tiver contato com esse preceito, ele vai ler, com certeza vai chamar a sua atenção e vai se interessar pelas palavras positivas que tem nele, e isso vai ser uma semente, né? Vai funcionar como se fosse uma semente que vai mudar a vida dessa pessoa, e muitos acabam aí procurando o ensinamento da Seichonoye. Infinitas possibilidades abrem-se a partir de um modo de vida positivo e alegre. Olha que bacana. Infinitas possibilidades abrem-se a partir de um modo de vida positivo e alegre. Então, isso é a frase que está em destaque, e aqui tem explicação para isso. Então, quem lê vai chamar a atenção, né? Poxa vida, infinitas possibilidades se abrem quando eu tenho uma mente alegre. Então, tenho que abandonar o pessimismo, abandonar esse pensamento e essa cara fechada, né? Amargurada, né? Triste, para uma vida mais alegre, um pensamento mais positivo, né? Deixar de lado o pensamento negativo, né? Creio que falei positivo, deixar de lado o pensamento negativo, a tristeza, a melancolia, e manifestar mais otimismo, mais alegria, mais bem-estar, mais serenidade. Com isso vai se abrir, vai se descortinar muitas coisas boas para mim. Então, você deixando isso em destaque, e ele é anual, ele na realidade todo ano tem um preceito novo, né? São frases renovadas, frases novas. Deste ano são frases do professor Masaharu, do professor Seiko Taniguchi. Perdão, não são do professor Masaharu, são do professor Seiko Taniguchi. Tá? Isso vai te inspirar, né? Quantas vezes, por mais que a gente conheça a Seichonoye, você lê aquela frase e ela te faz pensar, ela te faz reflexionar, ela te faz perceber aquilo que você tem que mudar, ou te dá mais ânimo, né? Te dá mais alegria. Pois bem, aqui está meio escuro aqui, vou abrir um pouquinho a janela, aqui a cortina para ficar um pouco mais claro. Pessoal, eu convido vocês então agora, vou fazer por uns minutinhos, não vai ser muito extensa, a prática recitativa Reino de Deus de Infinita Provisão, para que aí a gente já está indo para a reta final dessa palestra, dessa reunião, e gostaria de encerrar principalmente com essa prática. Então, quem tem condições, quem pode nesse momento, eu convido que assuma a posição de oração e acompanhe mentalmente estas palavras. Canto vocativo de Deus. Ó Deus, Pai que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado, muito obrigado. Palavras de oração. Acompanhe mentalmente.
Deus é meu Pai, fonte de êxito e de alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria. Deus possui toda a riqueza da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. Sendo filho de Deus, possuo todas as riquezas da face da terra. No passado, desenhei a pobreza na mente, e porque mentalizei a pobreza, tornei-me filho da pobreza. Apesar disso, Deus, perdoai este filho pródigo. Nesse momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor e fez de mim um rico filho de Deus. Já sou rico, já sou bem-sucedido. Deus é meu tesouro, já sou rico, já sou rico. Deus é o todo de tudo, Deus é o todo de tudo. Tudo é meu, sou possuidor de todas as coisas. Tudo tenho, sou rico, sou bem provido. Nada existe que não seja meu, nada existe que não seja meu. Sou possuidor de tudo, assim como Deus é possuidor de todas as coisas, sou possuidor de todas as coisas, sou possuidor de todas as coisas. Deus é a minha riqueza, sou possuidor de todas as coisas. E agora nós vamos repetir por alguns instantes as seguintes palavras: reino de Deus de infinita provisão. Então vamos repetir várias vezes isso. Essas palavras ela têm o objetivo de conscientizarmos, tá? Não tem nada aqui de magia nem nada, é uma conscientização do reino de Deus, existência do reino de Deus, e que esse reino de Deus, a provisão, ela é infinita. Reino de Deus de infinita provisão. E adivinha, né? Você é o filho de Deus. Então, sendo filho de Deus e dotado dessa mesma capacidade, também existe em você a capacidade e a provisão infinita. Então, vamos repetir por alguns instantes. Quem puder, fale, expresse em voz audível, em voz alta. Quem não, vai fazer isso mentalizando, ok? Muito obrigado. Vamos lá. Reino de Deus de infinita provisão. 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 Reino de Deus de infinita provisão.
Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo, no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo, no mundo reina a paz. Muito obrigado. Podem lentamente abrir os seus olhos. Nós terminamos aqui a prática recitativa Reino de Deus de infinita provisão. Nós ficamos somente nessa repetição. Reino de Deus de infinita provisão, nessas palavras, por 5 minutos. Mas você pode fazer isso por muito mais tempo. Né? Nessas condições que estamos, virtualmente estamos fazendo. Fiz por menos tempo, não é que estamos fazendo, fiz por menos tempo. Mas você pode fazer por mais. E você pode também, no seu dia a dia, você também mentalizar somente Reino de Deus de infinita provisão várias vezes. Mas não quer dizer que você não vai ter pensamentos negativos, contrários, mas você estará dando menos chances a isso. Bom, eu concluo aqui essa palestra com essa prática. No final, eu desejo que você prospere cada vez mais, que você seja uma pessoa cada vez mais feliz. Se cuide de você, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!